que eu mais gostei na série do Senna foi ver um Brasil que vibrava por ele. Não pela corrida, por ele. Foi muito legal ver que quando ele ia para a pista, o Brasil ficava como se fosse Copa do Mundo. E sabendo o contexto histórico, político da época, é muito bonito de se ver a esperança e a felicidade no olhar quando o Senna ia para a pista. E acredito que seja por isso que ele acabou levando o título de herói, né? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou a Bia e hoje a gente vai conversar sobre a série do Senna, da Netflix. E eu trouxe para vocês o que aconteceu na série e não foi verdade. E, além de coisas que não foram verdade, eu trouxe coisas importantes que eu vi que os fãs sentiram falta no meio da história, sabe? Coisas que foram omitidas pela série. E alguma dessas coisas omitidas na série tá dando o que falar nas redes sociais. Se você assistiu, você já sabe do que eu tô falando. Olha, na verdade, num contexto geral, a série até que ela se manteve ali na verdade, né? Boa parte das coisas que aconteceram foi fiel ao que estava gravado, ao que estava registrado e foi passado pela mídia naquela época. Porém, os fãs da série sentiram falta de algumas coisas importantes que aconteceram. Por exemplo, a Laura, a repórter, está o tempo todo atrás do Senna, querendo saber o que ele está sentindo, como é que tá indo a prova, e não sei o que lá, tá sempre em cima do Senna. Ela não existiu. A personagem dela foi colocada ali representando a mídia que acompanhou de perto toda a carreira do Senna. Outra coisa que não aconteceu foi aquele romance com a duquesa, baronesa, sei lá, como diz o Galvão. Malena, o nome dela. Isso realmente não aconteceu na vida real, mas algumas pessoas acreditam que aquele romance foi colocado ali para mostrar que o Senna teve alguns breves relacionamentos ali durante a vida, durante a carreira. Não sei se essa foi a intenção, né? Não estou na produção, não sei de nada, mas algumas pessoas acreditam que seja isso. Sobre o que foi omitido na série. Mas o que eu tô vendo nas redes sociais é o pessoal reclamando, não é nem reclamando das coisas que não são verdades da série, mas sim das coisas que foram omitidas na série. Uma das coisas que foram omitidas, que o pessoal tá falando bastante, é que em 84 o Ayrton teve uma paralisia facial. Ele ficou com o rosto paralisado. Gente, eu não sabia disso. Eu não sabia dessa história. Fui pesquisar e realmente ele ficou por um tempo com paralisia facial. É a chamada paralisia facial de Bell, né? Algumas pessoas têm, né? Tiveram, algumas pessoas até famosas recentemente falaram sobre essa paralisia. E ele ficou 2 meses em tratamento antes de ir para Londres para fazer os testes da Lotus. Foi um grande desafio que poderia ter interrompido a carreira dele. Outro fato interessante é que em 93 o Senna fez o que as pessoas chamam de a volta perfeita, que aconteceu durante o Grande Prêmio da Europa na Inglaterra. Mesmo com a pista encharcada de chuva, mas a gente sabe que ele se dava bem, né, numa pista encharcada. Ele conseguiu ultrapassar grandes nomes ali do automobilismo e venceu a prova. Isso foi uma coisa histórica que ele fez e que não foi retratado na série. E se eu pesquisasse, eu não saberia. Poxa vida! A série também deixou de fora a rivalidade com Nelson Piquet, que era bem conhecida na época. O Nelson Piquet era famoso, pelo que eu entendi, né, nas pesquisas, não pensa antes de falar. E ele já falou várias coisas sobre o Ayrton Senna, e o Ayrton sempre respondeu ele com classe na pista de corrida. E pelo que eu vi, se deixar ele falar mal dele até hoje. Não tem essa de título nacional, não. Ele fala mesmo. E eu acho que deve ter até sido por isso que ele não entrou na série, né? Poxa, o cara nem gosta. Excluíram essa rivalidade dele na série, conhecendo a família do Senna, a gente sabe que isso era de se esperar, né? Agora vamos falar do que tá causando mais polêmica na internet. De todas as omissões da vida do Senna, pelo que eu andei vendo, até que tem algumas boas aí, a que mais pega as pessoas é a quantidade de tempo que a Adriane Galisteu, a atriz que interpreta a Adriane Galisteu, apareceu na
série, na série como um todo, né? Foi muito pouco, levando em consideração o grau de importância da Adriane na vida dele quando ele morreu, né? Eles moravam juntos em Portugal, então ela tinha uma grande relevância na vida dele. Porém, a gente sabe, né, que a família tem um problema muito grande com ela, pelo que dá para entender, porque acham que ela usou o Ayrton para se alavancar na carreira. Se é verdade ou não, não sabemos. O que a gente sabe é que em toda entrevista que a Adriane dá e fala do Ayrton e fala da família dele, ela é sempre muito respeitosa. Ela não mente. Ela é sempre muito respeitosa. Tanto que lá no começo, que ela gravava entrevista, ela escreveu o livro, ela falava que ela estava ferrada. Ela não tinha de onde tirar dinheiro. Se não fosse o melhor amigo do Ayrton lá que acolheu ela não teria onde morar. Ela veio de uma família muito pobre, desestruturada, com muitos problemas. Ela não tinha onde morar. Ela estava quebrada, ela não tinha dinheiro. Ela parou de trabalhar por causa do Ayrton. Então ela não tinha dinheiro nenhum. Então ela foi em entrevista, até porque era o jeito dela contar o lado dela, né? Porque enquanto isso a mídia tava, ó, lascando o pau nela, né? Por conta da família, e como a família ela tem mais notoriedade, digamos assim, era muito mais fácil para eles contar a versão deles, né? Então, quando ela conseguiu ter um pouco mais de voz, ela começou a contar o lado dela. Mas ela, em momento nenhum, por todas as entrevistas que eu vi, gente, olha que eu vi muita entrevista dela, nenhum momento ela foi desrespeitosa com a família. Ela sempre falou fatos, mas nunca falou, eles são mesquinhos, são mentirosos. Não. Ela sempre falou fatos, falou que espera que eles não pensem isso mais dela e tal. E ela sempre deixou muito claro o amor dela pelo Ayrton. Então, eu não entendo muito, não dá pra saber. A gente que é telespectador aí nesse rolo todo, não dá pra saber 100% da verdade, né? Tanto pelo lado da família, como dela. O que dá para saber pelas entrevistas é que se você tem um carinho grande pela família do Ayrton, por todo o histórico deles, se você começar a assistir muitas coisas, você vai acabar pegando um ranço, porque eu peguei. Nossa, principalmente da irmã do Ayrton. Que ranço dessa mulher, gente. Poxa vida. Ela dá entrevistas tão... Sabe, a pessoa soberba, sabe? Rico tem que se misturar com rico. Rico, basicamente isso. Rico se mistura com rico, pobre com pobre. Você não vem querer ser pobre se engraçar com rico, porque você tá errado, né? Porque você é interesseiro, porque você... Enfim, ela é esse nível de pessoa. O que não desce pra mim, sinceramente, não desce pra mim. Eu fiquei totalmente decepcionada com essa parte, sabe? Porque na série parecem pessoas legais, né? Porém, a vida real ela é diferente. E o que eu acho também muito triste é que, cara, eles pintam ela como uma oportunista, e para piorar, eu acho que toda essa situação, eu acho que acabou pintando a Ayrton como um idiota, que se deixou levar por uma mulher aproveitadora, sabe? Um bocozão. E eu não acredito que a história seja assim. Até porque, na série, aí tá uma mentira. Porque eu pesquisei nesse monte de entrevista, uma entrevista muito, muito antiga, tipo, muito antiga mesmo, quando a série nem estava sendo sonhada em ser produzida. Eu vi uma cena em que a Adriane falava que não foi fácil para ele conseguir o número dela. E ele pediu várias vezes o número dela e ela não deu, porque ela não estava entendendo o que o cara queria com ela, sabe? Poxa, achava que era zoeira, sabe? Tipo, o que esse cara quer comigo? Ele pode ter qualquer pessoa do mundo, o que ele vai querer comigo? Uma rapada, sabe? E ela fala assim, que ela é pobre mesmo. Ela falava, não tinha roupa pra sair com ele. Não tinha roupa pra sair com ele. Eu também não tenho, minha querida. Eu também não tenho, tô na mesma situação que você. Se ele mexeu, eu falei, meu filho, não dá. E aí, nisso, acabaram que passaram o telefone dela pra ele. Então, não foi nem ela que deu. E na série, eles estão numa boate, aí eles fica lá, se beija, e aí ela dá um número pra eles, tipo, totalmente se insinuando. Foi o que pintaram nela, que era uma mulher que se insinuava pra conseguir o Ayrton. Foi isso. Óbvio que não foi daquele jeito. E é triste até, porque a Netflix é uma grande produtora, né? Vamos lá, é grande demais pra ter cedido a capricho
caprichos da família, porque deve ter sido assim, né? Eu não quero ela lá. Se tiver que ser, vai ter que ser assim. Se não for assim, não vai fazer nada. Provavelmente foi assim. Eu imagino. Pra mim, na minha cabeça tá claro que foi assim. Porque não é possível que eles iam querer mudar isso por conta própria. Não sei. Acredito que não. E aí, as pessoas questionando, aí a resposta da família é: gente, o Ayrton é mais do que os relacionamentos dele. Pois, se ele é mais que o relacionamento dele, porque tem um episódio inteiro chamado Paixões, em que a Xuxa aparece do começo ao fim. Não faz sentido, gente. Não faz sentido. É mais fácil falar a verdade, não é? Trabalhar com a verdade é muito melhor. Eu tô ficando meio exaltada aqui já, porque realmente ver as injustiças me causaram repulsa, sabe? Desse meio todo. Até da Xuxa um pouco, viu? Eu vou falar pra você que até da Xuxa, que isso? Agir como se fosse a viúva, da entrevista falando que iria atrás dele. Poxa, o cara tinha namorada, que feio, que deselegante, sabe? Ia gostar que outra mulher fosse atrás do namorado dela? Não ia, isso é feio, isso é errado, não se faz esse tipo de coisa. É uma figura pública, é alguém que tem que dar exemplo, que tem cuidado com a imagem. E aí, depois que o cara morre, é fácil falar. Mas ir atrás do cara enquanto ele estava vivo não foi, né? Ah, é o grande amor da minha vida. É fácil falar depois que a pessoa morre. Quando a pessoa tá viva, que é o vamos ver, ninguém faz nada. Agora, quando a pessoa tava viva, quem é que tava com o cara? Tava feliz. Os próprios amigos do Ayrton falavam que foi a época que ele tava mais leve, que ele tava mais feliz. Eles viam isso nele. Os amigos, os caras que estavam lá em Portugal com ele, que estavam nas corridas com ele. A família não tava o tempo todo com ele, entende? Então, essa história é mal explicada. Essa história foi mal desenvolvida, sabe? Aí colocaram a Xuxa lá como uma viúva. Primeiro, nem casou, não sei o que o povo tá falando de viúva. Não tinha nenhuma viúva lá, não. Era namorada, as duas foram namoradas. Uma ex e a outra atual, né? É ex porque o cara morreu, porque não dá pra saber como é que estaria hoje. Mas, enfim, é bem desgastante ver essa relação toda aí. E a família idolatra a Xuxa, né? Não sei por quê. Foi ela que terminou com o cara. Foi ela que terminou com o Senna. Então não deveria idolatrar, né? Mas só porque ela é rica, como diz a Viviane, estava no mesmo patamar de estrela, né? De grana, de tudo, de fama. Então eles deveriam ter ficado juntos. Olha, sem palavras. Mas, gente, quer saber? Eu não quero que essa seja o foco desse vídeo. Até porque o foco tem que ser o Senna, né? Mas, enfim. Eu queria dar destaque para outra coisa, para outro relacionamento dele. Por quê? Porque você falou muito da Liliane, que foi casada com ele, né? É amiga de infância, namorou com ele, casou com ele, ficou 10 meses com ele, casadas, e por conta daquele, né? Ela não se dava bem na Europa, então eles tiveram que voltar pro Brasil. Ele quase se aposentou nessa época, porque, né? Queria ficar com a esposa, tinha prometido para os pais que voltaria. Só que não era o lugar dele. Nunca foi o lugar dele. Na empresa do pai e tudo mais. Então teve esse relacionamento com a Lilian. Aí a série fala desse relacionamento aí com essa duquesa e tal, que a gente acredita que seja uma coisa genérica, porque não aconteceu. E aí tem a Xuxa, que é verídico, e tem a Adriane Galisteu, que mal apareceu. A duquesa lá teve mais relevância que a Adriane Galisteu, não é? Porque a outra lá, pelo menos, deu uns conselhos pra ele, né? E aí teve a Adriane Galisteu, beleza. Mas, se você pesquisar... Olha... 1 minuto, eu te dou 1 minuto para você colocar lá no Google namorada do Senna e vai te dar uma lista de algumas pessoas. E uma dessas pessoas é uma moça chamada Adriane Yamin. Essa Adriane Yamin ficou com ele de 84 a 88. Gente, foram 4 anos. A Xuxa ficou com ele nem 2. É muito engraçado, porque não se fala desse relacionamento dela. Ai, Bia, então a família também deve odiar essa mulher, que não sei o que. Não, pior que não. Tudo que eu vi, eu entrei no Instagram dessa, fuxiquei mesmo. Fuxiquei. Entrei no Instagram dessa moça e tudo mais, que ela conta muito a história dela, ela vive disso, basicamente. Enfim.
né? Ela até escreveu um livro sobre isso, sobre o relacionamento dos dois, pelas fotos que ela posta. Ela posta muita foto com a família do Ayrton, em viagens, fotos que ela tirou, fotos que tiraram dos dois juntos. Meu, era uma coisa muito bonitinha de se ver, sabe? Os dois juntos e tal. Foi logo assim, quando ele tava engrenando na carreira. Já tinham reportagens sobre ele, mas o Ayrton não era uma figura que todo mundo conhecia. Ele era reconhecido por uma ou outra pessoa, mas não era o Brasil inteiro como é hoje, sabe? Como era na época, o mundo inteiro sabia quem era ele. Então ela começou a namorar com ele nesse momento. E aí, se a família estava ok com isso, se eles estavam felizes juntos, por que esse relacionamento não teve mais destaque? Eu não sei como era nos anos 80, mas então, na verdade, essa Yamin, Adriane Yamin, né? Ela tinha, quando eles começaram a namorar, ela tinha 15 anos. E ele tinha 24 anos, quase 10 anos a mais que ela. E venhamos, gente, 15 anos é uma criança. Ela mesma fala que ela era uma criança. O Ayrton ensinou para ela tudo da vida. Além de ser uma criança, era uma criança que os pais eram extremamente rígidos. Então o namoro deles foi assim, ó, embaixo dos pais. Os pais não deixavam ela sair, era bem presa, assim. Tanto que para ir para cinema, para ir numa pizzaria, eles iam andando, porque os pais dela não deixavam ela entrar no carro com ele. Ai, porque ele dirigia rápido demais? Não, porque era um homem, não deixava ela entrar no carro com ele. Então esse relacionamento teve uma relevância grande na vida do Ayrton, eu acredito. E assim, ela fala bastante sobre isso. Ela tem um livro chamado Minha Garota, que Minha Garota era até o jeito que ele falava sobre ela nas entrevistas. Eu acho que muita gente deve achar que é mentira dela e tal. Então ela sempre tá pegando entrevistas, que naquela época era de provar alguma coisa, né, gente? Não tinha as redes que hoje tem, né? Hoje qualquer pessoa com celular posta e o mundo inteiro vê, né? Naquela época não. Então ela tenta achar entrevistas e tal que ele se referia a ela. Ele sempre falava, ai, minha garota. Ele ofereceu vitórias para ela, sabe? Então era um relacionamento bem legal. E foi descartado, acredito eu, por conta da idade. Eu não sei como era nos anos 80, né? Eu não sei como isso era visto nos anos 80. Porém, eu sei como isso é visto hoje. E hoje não é uma coisa muito aceitável. Na verdade, não é nem um pouco aceitável. Se você tem 15 anos, querida, vai estudar. Vai estudar. A mídia em si não aprovaria muito, não. Então, eu acho que até com um certo receio do cancelamento, a família preferiu nunca publicar essa história, porque não se vê em lugar nenhum, realmente. Eu só descobri isso porque eu fui atrás, né, das namoradas dele, vi que tinha uma namorada muito nova, fui atrás no Instagram, porque eu acho que todo mundo faz isso. Se não faz, comece a fazer, porque é muito legal. Eu acabei descobrindo isso. Mas, assim, parece ser uma moça muito simpática. O livro dela parece ser bem legal também. E ela tem um carinho muito grande pelo Senna. E eu acho que vale a pena conhecer a versão dela, a história dela, porque é muito bonitinho, assim, sabe? Ela falava o quanto ele era educado, o tanto que ele era respeitador, o tanto que ele era engraçado, divertido. Que ela falou que ela vinha de uma família muito engraçada, muito divertida, e ele era igual. Então eles acabaram que se deram muito bem. E ela acredita que por ela ter uma família assim, ele se sentiu muito à vontade com tudo isso, mesmo ela sendo bem mais nova que ele, né? Então é isso, gente. No geral, a série contou a verdade. Eles foram até fiéis a momentos específicos da vida do Ayrton, só que em algumas coisas que foram bem importantes na carreira dele como um todo, eles resolveram ignorar. Não sei se a Netflix, não sei se a família, não sei se os dois em conjunto, mas ignoraram. E isso acabou frustrando um pouco os fãs. Porém, eu gostei da série. Se eu tiver que indicar, vou indicar. É uma série muito boa. Gente, te arrepia os momentos das corridas. Quando ele tá pra correr assim, que parece que o mundo some para ele. O mundo some e aí ele só tem a corrida e vencer. Ele tem essa de vencer. E o Brasil precisava muito disso naquela época, de vitórias, né? Então é muito legal a série. Eu super recomendo. Mesmo com esses
né, com essas falhinhas aí, eu acho que você deve dar uma chance, que você deve assistir, se você não assistiu, tá bom? Agora me conta, se você assistiu, você sabe de algum babado? Sei. Se você sabe, menina, me conta aqui. Me conta aqui pra eu ir fuxicar depois. E quem sabe a gente faz um outro vídeo, né? Vamos fuxicar. E é isso, vamos fuxicar, que uma coisa que eu aprendi nessa série é que a vida pode ser muito curta. Então é isso, vou deixando vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenham assistido até o final. Deixa seu like, deixa seu comentário. E é isso, gente. Beijo. Tchau!